a correnteza da certeza de um futuro melhor. Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos retomar um pouquinho do assunto sobre os pontos cardeais. Então, vem comigo, acompanha na sua apostila a partir da página 14 e nós iremos até a página 17. Vamos lá! Primeiramente, vamos ver esse vídeo juntos. Vamos ver. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Gostaram, meus amores? Ótimo, né? Então, vocês conseguiram perceber por meio desse vídeo que a posição do Sol, né, os movimentos da Terra, tudo isso influenciam para que a gente consiga saber se localizar, certo? Então, nós vimos ali as posições, né, os pontos cardeais, que são eles: norte, sul, leste, oeste, né? E eles servem para a nossa orientação, como a prof acabou de dizer. Então, a posição em que o Sol nasce é a nascente, na que ele, né, descansa, vamos dizer assim, na que ele se põe, o poente. Então, o nascente é o leste e o poente é o lado oeste. Isso aí nós já trabalhamos e a prof só está retomando com vocês. Então, com a minha mão direita, eu consigo posicionar para o leste, né? Isso é um teste que você pode fazer aí na sua casa. Faz o seguinte: amanhã, quando você acordar, você estende a sua mão para a posição em que o Sol está nascendo. Consequentemente, do outro lado vai ser o seu lado, o quê? Se no lado que ele está nascendo é o leste, o seu outro lado vai ser o oeste. A sua frente vai ser o seu norte e atrás de você vai ser o sul. Da onde, Pro? Da região em que você estiver localizado, certo? Ali novamente temos a rosa dos ventos e essas posições. E como vocês viram também,
Além dessas posições, temos as outras que ficam entre elas, como vocês conseguiram observar no vídeo que a gente acabou de assistir juntos, beleza? Qualquer dúvida, dá mais uma olhadinha no vídeo, mas esse assunto eu creio que já está bem tranquilo para vocês. Então, norte, sul, leste, oeste são os 4 pontos cardeais. E os colaterais, sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, que, como vocês observaram, são aqueles que ficam entre os pontos cardeais. Então, por que a gente precisa saber se localizar para tudo, né? Vocês lembram agora, juntando um pouquinho com a aula de história, como era importante que os grandes navegadores soubessem a posição para onde eles estavam? Então, a gente precisa se localizar para tudo. Se eu te passar um endereço e você não tiver o GPS, é claro que é uma ferramenta muito prática, muito utilizada ultimamente, né? Vamos supor que você não tivesse o GPS. Você precisaria saber se você estava na posição norte, sul, leste, oeste? Precisaria, com certeza. Então, nós estamos sempre marcando lugares onde a gente precisa ir. Precisamos saber a posição onde está a nossa casa. Precisamos saber dentro da nossa casa, né, as posições das coisas. Então, nós sempre estamos nos localizando. Então, assim, temos sempre um ponto de referência, que é aquilo que eu disse, que é o local perto de onde você quer chegar, que facilita a sua chegada naquele determinado local. Há muito tempo atrás, as pessoas observavam o quê? O nascer do sol. E assim, eles conseguiam determinar as regiões aonde eles queriam chegar e as posições em que eles se encontravam por meio do sol. Então, ficou muito combinado usar o sol como referência para marcar, né, os rumos aonde eles iam, por meio dos pontos cardeais. Para saber em que direção fica a sua escola, por exemplo, você pode se orientar pelos pontos cardeais, observando o sol. Então, vamos supor que você está aí na sua casa e você sabe mais ou menos, pede para o seu pai ou sua mãe te ajudar e fala: mamãe, papai, aonde está a minha escola em relação a onde eu estou? E aí você vai conseguir perceber se ela está ao seu leste, ao seu norte, ao seu sul, ao seu oeste, tá? Pega alguns pontos, faz essa prática aí na sua casa. Pega a casa da vovó. Mamãe, a vovó mora ao meu leste, ao meu norte, ao meu sul. Tenta fazer esse exercício para vocês conseguirem se localizar num espaço. Vocês vão ver que bacana que é saber se orientar, tá? Então, ali temos mais uma imagem, né, do menininho se posicionando. E algumas pessoas antigamente, vale lembrar, que se orientavam também por meio do Cruzeiro do Sul. Você sabe onde fica o Cruzeiro do Sul aí no céu? Então faz essa experiência também, aproveita que você está tendo tempo com a sua família, né? E pede para sua mãe, para seu pai te mostrar no céu o Cruzeiro do Sul. Eu lembro que essa semana eu fiz isso com os meus filhos. Eu mostrei para eles a posição do Cruzeiro do Sul. É bem facinho de localizar. Antigamente as pessoas também se localizavam com o Cruzeiro do Sul. Ó, durante a noite, por quê? Por que se localizavam com o Cruzeiro do Sul? Porque tem sol, pessoal, para se localizar de noite? Não. Então, eles usavam o Cruzeiro do Sul como referência para se localizar. Então, ele é uma constelação composta de 11 estrelas, sendo que as 4 principais formam uma cruz e ela sempre aponta o lado sul. Então, mais uma dica aí para você. Utilize o Cruzeiro do Sul para se localizar. Manda uma foto para mim ou um videozinho falando que você conseguiu se posicionar, hein? E a bússola? Como a gente não tinha o famoso GPS, também era um meio, né, das pessoas se localizarem. Então, o desenho do lado, temos essa bússola, que é um aparelho que contém uma agulha, tá, imantada, que sempre está indicando a posição norte. E aí, como que eu vou saber as outras? Querido, se você tem uma posição, você consegue apontar todas as outras. Porque se eu tenho o norte, consequentemente eu vou ter o sul, o leste e o oeste.
e os viajantes utilizavam ela para seguir as direções que eles queriam, como nós vimos na aula de história. Então vocês percebam que todas as matérias também estão conectadas umas com as outras. Então observe essa ilustração aqui e vamos se posicionar com relação a esse mapa, ó. E complete as questões a seguir. Considerando a escola como ponto de referência, acha a escola aí pra mim. Vai, vou dar um minutinho para você encontrar. Nem precisa, né? 10 segundinhos. Está ao meio, encontrou? Localize os pontos indicados, utilizando somente os pontos cardeais e colaterais. Vamos fazer junto esse daqui. O aeroporto. Localiza-se a aeroporto. Em que posição ele está com relação à escola? Ele está no noroeste, porque perceba, ele não está ao norte certinho, ele está um pouquinho para a esquerda. Então, ele está ao noroeste. Noroeste é um ponto colateral. Letra B. O estádio de futebol localiza-se a... Encontrou? Aí esse ficou mais fácil, né? Então, ele está ao norte, ele está bem certinho para cima da escola. A rodoviária localiza-se a sudoeste da escola. Olha a rodoviária lá, encontrou? Viu que ela não está retinha, ela está um pouquinho para baixo, assim, ó, na diagonal? Por isso que ela encontra-se entre a posição sudoeste, tá? Porque ela está entre o sul e o oeste, então ela está no meio. E o parque, meus amores, ele se localiza a que posição da escola? Então, ele está a sudeste, porque ele está entre o sul e o leste. Ele está também na diagonal. Essa posição diagonal, então, refere-se sempre aos pontos colaterais, os intermediários, ok? A casa de lanches localiza-se a o sul, tá bem certinho também da escola. E a igreja localiza-se a leste do colégio, isso mesmo, da escola. E por último, o teatro, ele está ao oeste do colégio. Então, qualquer coisa, pause esse vídeo, olha novamente todas essas posições e vê se você conseguiu compreender, de acordo com os nossos estudos, as localizações. Eu creio que está bem facinho e não vai ter erro nisso aqui não. Se tiver dúvida ainda me manda. Então vamos falar um pouquinho sobre a rosa dos ventos. Então ela é esse símbolo que representa todas as posições dos pontos cardeais, né? Que é utilizada aonde? Nas representações cartográficas, como os mapas, muito bem. Então sempre que você vê um mapa, possivelmente ele vai ter ali embaixo a rosa dos ventos, para a pessoa poder se orientar com relação ao mapa, aquele espaço. E a bússola, como nós já trabalhamos, era esse instrumento super utilizado nas grandes navegações. Então, a orientação é baseada em propriedades magnéticas, para você saber como que é o funcionamento da bússola, né? E ela tem matérias ferromagnéticas e o campo magnético terrestre, que aponta então nessa pequena caixinha o lado sempre, como eu disse, norte. E ela vem, a palavra bússola vem do italiano bussola, que significa uma pequena caixa de bucho. A bússola é, sem dúvida, o instrumento mais conhecido da era dos descobrimentos, pois foi provavelmente o mais importante. E ela indica sempre o sentido norte, como a Pro falou, que significa, né, aproximadamente o norte geográfico. E esse tal instrumento constitui-se indispensável para todo e qualquer navegador. Tem uns que utilizam até nos dias de hoje, tá? Mas ele foi um instrumento utilizado muito antigo. Então, hoje em dia, como a Pro disse, nós usamos o GPS. Você fala assim, vamos lá na casa do meu amigo, coloca o endereço aí no GPS, não é assim? Então, esse sistema, ele posiciona exatamente onde você quer chegar, fácil de utilização, tem todo celular aí, você consegue utilizar o GPS
tem até a voz dizendo vire direita, vire esquerda, e você consegue se localizar com mais facilidade. Certo, meus amores? Então, para finalizar, fechar a nossa aula de hoje, como nós vimos a aula passada sobre atividades agrícolas, sobre as partes rurais, né? E a paisagem urbana, nós falamos também, e eu queria dar um pouquinho de ênfase nesse conteúdo, que vocês viram que existem profissionais, tanto da área rural quanto da área urbana, tá? Então, para fechar, nós vimos que existem vários tipos de profissões, tanto na atividade econômica rural quanto na urbana. Então, depende do ambiente, né? Nós temos aí várias profissões. E você, já sabe o que vai ser quando você crescer? Já sabe qual vai ser a sua forma de ganhar dinheiro aí? Então, a atividade econômica gera riqueza mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, e ela tem como finalidade a satisfação das necessidades humanas, porque por meio da sua atividade econômica, você vai ter dinheiro para conseguir, né, viver, se manter, adquirir as coisas que você precisa, né? Recursos como educação, sua alimentação, sua segurança, entre outros. Você conhece alguém que gera atividade econômica? Com certeza, né? O seu pai, a sua mãe, eles possivelmente têm algum, às vezes, dependendo da família, um só trabalha, mas com certeza alguém gera alguma economia aí na sua casa para que as despesas sejam abastecidas, sejam pagas, né? Sejam mantidas. Tudo que vocês precisam precisa ser pago de alguma maneira. Então, a atividade econômica, a profissão, é ela que vai gerar. E isso gera muitos recursos para o nosso país, tanto na cidade quanto no campo. Depois me conta se você já sabe qual vai ser a sua profissão quando você crescer. Qual a atividade que você vai desenvolver. Todas elas, não existe uma menos ou uma mais importante. Todas são importantes para a economia do nosso país, seja na cidade ou no campo, como eu expliquei para vocês. Certo, meus amores? Então eu fico por aqui. Essa foi a aula de geografia. Eu espero que vocês tenham compreendido, retomado um pouquinho sobre os nossos assuntos, né? Entendido um pouquinho mais sobre os pontos cardeais, lembrado um pouquinho sobre as atividades que são desenvolvidas tanto no campo quanto na cidade, né? Você se lembra qual tipo de atividade que é gerada na cidade? Qual tipo de profissão? Inúmeras, né? Médicos, professores, comerciantes, e no campo, agricultores, pecuaristas, né? Enfim, tem inúmeras. Só para a gente fechar com o conteúdo de geografia, espero que vocês tenham compreendido. Bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo no coração, tchau, tchau!